Oi, Oi, Belle. Oi, tá ouvindo direitinho? Sim, você também consegue me ver e ouvir? Isso, vem me ouvindo, tranquilo. Ótimo. Vem O pessoal está ouvindo. chegando. Já estamos ao vivo aqui. Chegou a Railma, isso mesmo? Seja bem-vinda. Vamos aguardar só um minutinho para ver se chega mais alguém para a gente começar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? A gente que trabalha aí com as Isso, crianças pequenas, né, Belle? isso, com certeza. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo aí, muito benéfico para todos nós, né? Os professores, né, que conseguirem entrar aqui com a gente, os Acredito que pais, vai contribuir bastante. exatamente. Pois, acho que o pessoal também vai ouvir a gente legal, né? Porque eu acho que eu estou lhe ouvindo bem, você está me Isso. ouvindo bem, o pessoal vai Uhum. ouvir bem. A imagem não está Qualquer coisa, o travando. pessoal não está travando, né? Qualquer coisa, a gente vai avisando aí. Tá É, nos avisando pra gente. Que às vezes a gente tá aqui empolgada e acaba não observando, né? Então o pessoal aí vai nos dando essa ajudinha. que a gente que é acostumado com o presencial, né, Beli? A gente às vezes tá lá falando, tá naquela empolgação, naquela energia, né? Aí tudo bem, É mas bem aqui a gente também entra nessa energia e vai falando, falando, de repente caiu. Aí você falou isso. um tempão, né, sozinha, ninguém ouviu, mas O a meu gente primeiro vai. momento online, eu digo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? De repente foi algo tão leve que deu tudo certo. Ai, que bom. Oi, Jean, chegou mais um, vai estar com Boa a gente. noite, Jean, Railma. Bem-vindos. E a gente, né, agora, principalmente na pandemia, a gente passou praticamente trabalhando, né, online. Então, Isso. mas toda vez a gente, né, acha que é como se fosse no presencial e vai, né, não acostumou ainda, né, pelo menos eu não acostumei ainda que a gente precisa estar olhando se está tudo certo, o Isso. som, né, a imagem, mas É é verdade. assim mesmo, né? Vocês que entraram, gente, se quiser compartilhar com mais pessoas, chama lá se você conhece um pai, um professor, uma mãe, né? Quem cuida de crianças, compartilha lá a live que a gente vai conversar aqui um assunto muito importante para todos nós, tá bom? Que trabalha com criança ou que tem criança em casa, tá bom? Para a gente poder começar, tá? A gente vai esperar só mais um pouquinho, aí a gente entra. Ah, entrou mais a Conceição Silva, bem-vinda, Conceição. querida. É da Bem-vinda, tua turma, Conceição. Beli? Eu, eu não sei se é Conceição diretora, a dona da creche. Ah, sim, boa Não noite, sei. Boa Conceição, seja noite, bem-vinda. Conceição. A gente está alinhando aqui, tá? E já já a gente vai começar, viu, Conceição? Você que entrou agora. A gente já está organizando aqui. Só esperar mais um pouquinho, a gente já começa, tá? É da Escola Sonho Meu, aqui em Mossoró. Bem-vinda, Ai, é Conceição. de Mossoró, que Olha legal. aí, que bom. Da Que sua bom, terra, Conceição, Beli. você aqui conosco. É sim, minha cidade. Nós Coisa estamos nesse boa. processo, né, sessão de adaptação. Algumas escolas já iniciaram, como a Gi colocou aqui, e outras que estão iniciando. E aí vai ser um momento de bate-papo muito bom esse, para professores, pais, enfim, toda a equipe pedagógica e família, um assunto bem pertinente. É Vamos tratar necessário, né? de forma humanizada, que é o que a gente precisa. A Antonella também acabou de entrar. Boa noite, Bem-vinda, Antonella. bem-vinda. Aí para vocês já tá à noite, né? Que para mim tá claro aí, do sol tá.
Sim, Mas boa verdade, noite, boa gente. tarde. Fusos horários diferentes. Rio Grande do Norte Exatamente. e Mato Mato Grosso do Grosso do Sul, né? Sul. Do Sul. Eu, e aqui Rio Grande do Norte. Então, estamos assim. Mas o que é que a tecnologia tem de bom é isso, né? Então, estamos aqui, pessoas de vários lugares, e podemos estar compartilhando, né? Que é um momento de partilha, né? É um Isso é momento onde muito bom. todos aprendemos juntos. Isso é muito bom. É, a gente aprende, né? A gente vai se conectando com pessoas, né, do bem, pessoas que têm Railma o de mesmo Mossoró. propósito. A Aí, Railma também é de Mossoró, lá do Sonho Meu. Bem-vinda, Railma. que legal. Bem-vinda, Railma. Boa noite. Legal. Que bom. O pessoal tá vindo, tá chegando. Tá chegando. Vamos Vamos já chegando, aqui. gente. Gente, quem tiver perguntinhas aí, tá? Já Antes da vão gente, aí né, entrar no afiando. conteúdo. Isso. Quem tiver perguntinhas aí, quando a gente for iniciando aqui, a gente já vai também, até dentro do que a gente for falando, a gente já vai respondendo também. Né? Porque Isso, entrou acredito que mais tem coisa que vai pessoas. estar dentro do que a gente. Natália, A Maria Natalícia, Luísa, isso, ela é daqui, bem-vinda. Valdemir, sejam Isso. bem-vindos. Eu acho que a gente pode começar, né, Beli? Isso, É, já vamos tá, o lá, vamos pessoal dar vai início. chegando, se vocês quiserem ir compartilhando Isso, também, tá? Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo, e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de todos que aqui chegaram e os que vão chegar também, tá bom, pessoal? Então, boa tarde, boa noite, né? Quem está aí no Rio Grande do Norte aqui com a gente, sejam todos isso. bem-vindos, tá? Eu vou me apresentar rapidamente, porque tem o pessoal, né, os conhecidos aí da Beli, que não me conhece, tá? Eu sou Gisele Tavares, sou casada há 10 anos, tá? Eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, tá bom? E estou naquele processo de ser mãe, tá? Ainda não sou mãe. E eu tenho formação em pedagogia, tá? Psicopedagogia, tenho mestrado em educação e atualmente também estou doutoranda em educação. Eu atuo na educação infantil, já tem aproximadamente quase 5 anos passados, tá? E também atuo como educadora parental, a partir, né, do método SER, da Parent Coach Brasil, que é um método que trabalha, né, com socioemocional, a gente trabalha as habilidades socioemocionais com foco em significados, relacionamentos e emoções dentro do contexto, né, familiar. Tá? Então, também trabalho com uma disciplina positiva dentro dessa área da parentalidade, da educação parental, que é a educação que dá orientações a quem lida com crianças, principalmente na primeira infância e na convivência aí com as crianças. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para nós que somos educadores da infância, né, pedagogos, e também para os pais, né? É um assunto que é muito pertinente para a gente trabalhar para colaborar da melhor forma com o desenvolvimento da criança, né? E agora nós vamos, tem muitas escolas que já retornaram às aulas, algumas estão retornando e outras vão retornar agora no mês de fevereiro, que é o caso do município aqui de Naviraí, local onde eu moro, que nós vamos começar o mês que vem. Né? E sempre a adaptação é um momento assim muito desafiador. Mesmo nós que somos profissionais, a gente tem toda uma preparação, a gente se organiza, né? Faz lá todo o planejamento, mas é um momento que exige muito, né, das nossas atitudes ali, nossa relação com uma criança, com uma família e entre nós também, os envolvidos da escola, os profissionais. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Beli, né, que eu conheci há pouco tempo, aí nesses cursos da vida que a gente vai se encontrando, né? A gente fez o curso de educação parental da Parent Coach Brasil, e a gente se conheceu e começou ver o trabalho uma da outra, e a gente está aí trabalhando, né, juntas no mesmo propósito de levar aí a educação
mais humanizada, mais empática, né? Tendo esse novo olhar para a infância, para a criança, né? Da educação em geral e também a educação parental, né, Beli? Tá? Isso. Então, Tá. antes de eu apresentar a Beli, eu quero que vocês que vão chegando aí, tá? Sejam todos bem-vindos. Vocês coloquem, por favor. Pessoal. Isso. Vocês coloquem aí o estado que vocês são, para eu conhecer melhor, tá? E se vocês têm filhos, né? Se é pai, se é professor. Eu vi aqui que tem diretor, tem coordenador. Então, vai colocando para a gente alinhar a nossa comunicação aqui, tá certo? Isso. Então, vamos lá. Nós vamos conversar, tá? Sobre esse assunto, porque ele precisa ser conversado e precisa de uma preparação para viver esse momento da adaptação, né, Beli? Então, para a gente entender melhor como ajudar a criança, no caso das escolas, como se preparar para acolher as crianças, acolher essas famílias, né? E os pais também, como preparar essas crianças para esse momento da adaptação escolar. Então, nós vamos conversar a partir, né, dessa preparação, né, como ajudar essas crianças nesse momento, como se preparar em casa, sobre o que fazer e o que não fazer durante esse período. E para isso que eu convidei a Beli, tá? E a Beli, ela é, né, pedagoga, ela é a mãe do Lorenzo, né? E ela é perita pedagoga, habilitada no TJ do Rio Grande do Norte, e ela tem experiência em mediação de conflitos no ambiente escolar e inteligência emocional e atua em assessoria pedagógica, né, Beli? E jurídica nas escolas do Rio Grande do Norte. Né? Então, Beli, seja muito bem-vinda também, tá? Fique à vontade para falar da sua experiência e também trazer essas dicas. Eu sei que você tem muitas dicas importantes para trazer aqui para nós, tá bom? Para a gente se preparar aí para essa adaptação das nossas crianças na educação infantil, tá bom? Fique à vontade e pode começar na forma que você se sentir melhor. Nós estamos aqui para ir conversando e compartilhando as informações, tá bom? Pronto. Então, boa noite, gente. Já agradecendo o convite, super feliz, né? Porque sempre é bom a gente falar nesses assunto que ele alcança, né, não só os professores, mas ele atinge as famílias. E nós vamos aqui usar uma linguagem, né, que todos entendam. Não vamos estar aqui falando somente de forma profissional, mas nós vamos falar de uma forma que aqueles que são pais e que estão passando e que vão passar, né, estão nesse processo, que eles venham compreender, né, também, como o Gi colocou aí. Então, é de uma forma respeitosa, de uma forma humanizada, porque nós precisamos entender nossas crianças, né? Então, desde já me sinto aqui em casa, né, com o pessoal aqui do meu estado, pessoal, alguns que já conhecem o meu trabalho, outros que creio que a partir dessa live vão conhecer um pouquinho, também a Gi, que é maravilhosa. Então, só um conceitozinho que é interessante para a gente começar é a questão do que é adaptação, né? A gente escuta tanto falar em adaptação. É claro que todo ser humano ele passa por adaptação de tempo em tempo, mas como nós estamos aqui tratando de educação infantil, então nós vamos focar, pessoal, um pouco mais voltado realmente para crianças, certo? Para a educação infantil. Então, essa modificação, ela é o quê? O que é adaptação? O que é adaptação, como eu falei, né? É modificar, é você modificar algo para que ele, o quê? Se acomode, se ajuste, se adeque a uma nova situação. Então, na criança, essa adaptação é esse momento de transição, né? É esse momento... e eu sempre lembro quando eu falo de adaptação, seja quando eu estou numa capacitação presencial, seja quando a gente está assim de forma online, eu lembro muito dos bebês, né? Porque a gente tem, conforme a BNCC, né, os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Então, assim, as crianças, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, às vezes antes, né? Mas eu estou falando naquilo que é um pouco que regra. Elas já falam, já se comunicam. Então, eu me lembro do bebê, por quê? Porque o bebê, que também já vai, né? Porque essa fase aí de 0,
né, que as crianças já entram em creches com antes de 1 ano, 4 meses, 6 meses. Então, são crianças que não falam, então eles são totalmente sensoriais. E aí eu sempre me lembro, eu sempre me reporto aos bebês, né? Porque como eles não se comunicam verbalmente como a gente, é totalmente sensorial, então a gente tem que ter essa sensibilidade. E essa adaptação é esse momento de transição, em que a criança ela vai se habituando a uma rotina longe da família. Então, gente, é necessário muita sensibilidade. Papais, mamães, responsáveis, professores que aqui estão. É um momento que não é fácil para a criança, né? Imagine que a criança ela tem um mecanismo, né, que é aquele que eu gosto de chamar, que é um mecanismo de proteção, que eu chamo de apego. Né? Então, ela se apega porque são aquelas pessoas do cotidiano dela e, de repente, essa criança muda, vai para um outro ambiente, horário, com regras. Então, assim, muda outras pessoas e acontece um estranhamento que é natural, mas que a gente, como adulto, enquanto cuidador, a gente precisa ter essa sensibilidade, tá bom? Então, é importante que, para que essa adaptação ela aconteça de forma respeitosa, de forma humanizada, é importante a gente criar rotinas. Tá bom, Gi? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Mas, inicialmente, né, para que a gente compreenda, é necessário se criar uma rotina, tá? Até para a criança se situar no tempo também, né? Então, todo o envolvimento ali, para ela começar a ir se inserindo em um modelo de rotina, né? Porque na educação infantil, a gente trabalha com os horários estabelecidos, a gente tem um momento para tudo. É claro que a rotina na educação infantil, até a Carme Silveira Barbosa, que é uma pesquisadora da área, ela fala sobre a questão da rotina, que não, né, não precisa ser uma questão assim engessada, ela é flexível. Para esse momento de adaptação, a gente começa, né, Beli, aos pouquinhos, a gente vai trazendo as crianças aos poucos, né, num processo ali, elas vão se acostumando com as pessoas do novo ambiente, com os coleguinhas ali da sala, né, mas esse primeiro momento dá um impacto, porque são transformações acontecendo, né? Saindo do ambiente, da família, do apego seguro, né? Onde ela se sente protegida, para ir para um lugar totalmente desconhecido. Isso, né? Considerando as crianças que vão para a educação infantil, lá os bebês ou as crianças bem pequenas, que aí é a primeira vez que está indo para o ambiente escolar. Né? Agora, as que já estão na pré-escola, de 4, 5 anos, também vai passar por um período de adaptação, mas é menos desafiador do que esses que estão vindo pela primeira vez. Né, Isso, exatamente. E também uma outra questão às vezes, até a mudança de cidade, de escola, né? É necessário você recomeçar, você refazer essa adaptação em crianças, né? Porque a criança, ela tem isso, como a gente colocou aqui, essa questão do apego, né? Então, isso é muito forte na criança. E quando a gente fala de rotina, a gente fala que essa rotina ela não é só na escola, ela já inicia em casa. Eu sempre gosto de conversar nas capacitações, quando a gente está lá com os professores, eu sempre digo, olha, é um momento, como sempre, né, na educação é família e escola, mas é um momento que é fundamental. Esse processo inicial, esse processo de adaptação da criança, olha, a rotina ela é em conjunto. Vocês imaginem, né? A criança tem aquele horário na escola, com todas aquelas regrinhas, aí chega em casa, a criança dorme, chegou o feriado, final de semana, a criança dorme a hora que quer, come a hora que quer, acorda a hora que quer. E aí, quando é na segunda-feira que vai começar aquela rotina, então, a gente já vê. Então, é necessário que essa rotina, ela seja a mesma rotina da escola. Claro que a criança está em casa, eu não estou falando igual no sentido de ambiente, mas horário mesmo, organização, certo? Então, essa organização, porque isso vai ajudar a criança, gente. A criança que ela tem uma rotina, certo? Ela é uma criança que ela sofre menos nesse processo de adaptação, né? E assim, você
Cada pai conhece seu filho. Então, se você sabe que sua criança é uma criança que tem mais dificuldade de adaptação, é interessante até visitar a escola antes, já ir conversando, porque assim o diálogo ele é fundamental, né? Claro que a gente já está falando isso para aqueles maiorzinhos, né? A gente volta já para a questão dos bebês de novo. Mas é importante, se possível, já tá levando lá na escolinha. Se a escolinha tiver algum coleguinha, alguém que ele já conheça, é muito interessante. Olha, o coleguinha também tá lá. Então, tudo isso faz toda a diferença naquele primeiro dia, naquela primeira semana. Então, isso é muito importante. Se puder fazer aquela rota, aquele caminho. Então, a criança vai estudar no horário, digamos, pela manhã, ela gosta de dormir mais um pouquinho, então já vá habituando o horário que ela vai precisar acordar, o horário que ela vai precisar estar na escola. Então, isso já vai diminuindo, certo, gente? Esse processo doloroso, eu digo doloroso porque a gente, quando professor, a gente vê que tem criança que se agarra ali com o pai, com a mãe, não quer deixar embora. Então, muitas vezes falta esse conhecimento, né? E isso ajuda também o professor, não é verdade? Isso ajuda o professor, porque o professor está ali, né? Então, é um professor, são várias crianças ao mesmo tempo, são várias crianças chorando, são várias crianças precisando ali de ser acolhido pelo professor. Então, isso você ajuda seu filho e também está ajudando ali o ambiente a reduzir aquele choro, porque é interessante que tem criança que às vezes ela nem tá chorando, mas ela vê o coleguinha chorar e ela começa a chorar. Então a gente tá ajudando ali até os próprios coleguinhas, não é isso, Gi? Verdade, os neurônios espelhos entram em ação, né? Aquela coisa, vê o outro chorando, aí vai te passando, né, o desespero um pro outro. Aquele choro empático, tô chorando, vou chorar também, né? Brincadeira, eles não pensam assim. Mas é a questão dos neurônios espelhos mesmo. Vê o desespero do outro, aí passa pro... né, e vai vir aquela situação toda de choro. Isso que você falou, Beli, em relação a antecipar o que a criança vai vivenciar na escola é muito importante. É porque você já vai preparando a criança para o que ela vai vivenciar lá, né? Falar sobre os professores, os coleguinhas, que são pessoas, né, os maiorzinhos, né? Não os bebezinhos lá. Os bebezinhos é uma questão muito emocional dos pais, que tem que estar muito equilibrado, muito bem preparado para passar uma energia ali positiva para os bebês. Por mais que eles não entendam, mas passa, sabe? Aquela energia que eu, mãe, sinto, eu passo para o meu bebê. Aquele desespero de deixar na creche pela primeira vez. Mas os maiorzinhos, a gente já consegue ter um diálogo mais, né, mais fluido, falando, antecipando para a criança o que vai acontecer na escola, quem vai estar lá, ela já vai se acalmando, sabe? Ela não vai... né, assustar, que tem aquele impacto quando chegar, ver tudo diferente. E essa questão de ir na escola, já vou até falar o exemplo, Beli, que a gente faz aqui, tá dentro, né, do contexto do momento, a gente faz uma reunião de pais, né? Antes, se as aulas vão começar na segunda, a gente faz na sexta, na quinta, a gente faz, né, alguns dias antes. Para quê? Para se apresentar para os pais, né? Que todo ano tem família nova chegando. Que às vezes eu me questiono, mas todo mundo já conhece. Mas a gente precisa, tem criança nova chegando todo ano. A gente precisa apresentar a proposta da escola. A gente precisa se apresentar, né? Para os pais saberem quem é o profissional que vai estar com o filho. Já para ir sentindo ali essa segurança, né? Conhecer o ambiente, conhecer a sala, né? Conhecer como que vai ser essa adaptação, porque vai ser uma rotina diferenciada, né? As crianças vão ficar menos tempo, daí vai ter um combinado, tem escola que aceita os pais ficarem com as crianças por um momento, tem escolas que fazem o primeiro dia atividades coletivas com a família apenas, as crianças não ficam sozinhas no primeiro dia, né? Então tudo isso são dicas importantes que vocês já podem ir anotando se vocês acharem pertinente, da questão da escola, né? Preparar um dia, o primeiro dia de atividades lúdicas, música, teatro, aquela coisa junto, pai e filho, ou o cuidador, a pessoa, né, que vai acompanhar essa criança, para o primeiro dia ser assim. Aí depois, no segundo dia, aí, né, e ficando menos tempo, e vai aumentando gradativamente. E também é importante, se a escola conseguir, né, mandar essa rotina prévia de como vai ser essa semana para casa, né? Aí os pais vão ter aí 3 dias, 4 dias,
para poder passar isso, né, na medida do possível ali, no seu jeito. Claro que não vai ser igual na escola, mas tentar introduzir isso para a criança, né, essa questão dos horários, de dormir, de comer e tal, como será, né, na semana que a criança vai chegar na escola. Então, aqui nós fazemos essa questão da reunião de pais, a gente se apresenta, a gente já vai pegando as informações da criança, que também é muito importante para os professores, né, Beli? A gente já vai pegando, isso, faz até aquela ficha, a gente já chega com as informações, quem é que vai buscar, quem é que vai trazer, se a criança tem aquela ficha que a gente faz no início do ano, o que a criança come, se tem alergia. Então, a gente já começa na semana de adaptação, conhecendo brevemente quem é a criança que a gente vai receber. Né? Então, tudo isso é muito importante. A semana da adaptação é exatamente isso, porque o que é que a gente vê em relação à criança? É previsibilidade. Então, previsibilidade é fundamental com criança. Então, quando eu vejo, né, um exemplo simples em supermercado, você vai ver uma criança lá gritando, dando aquele escândalo, porque não comprou aquilo que queria. Então, se você for procurar saber, aquela criança foi assim, os pais botou no carro e levou ao supermercado. Gente, criança, ela é muito previsível. Então, assim, é interessante ser comunicado. Eu sou mãe, né? Já falou aí, eu tenho um filho de 5 anos e para onde eu vou, muito antes, quando nós levamos ele, já é avisado. Se for aonde for, olha, a gente vai, vamos fazer isso. É interessante que quando a gente viaja, e hoje em dia, onde você vai, esses restaurantes, eles têm aquele espaço que vende brinquedo, né? E aí eu já aviso, ó, nós vamos parar lá para fazer a refeição, para fazer o almoço. Então, assim, é interessante, porque você já vai orientando, porque quando chega lá, que vê, aí ele vai lembrar. Minha mãe, eu digo porque funciona, gente. Eu não estou dizendo porque não funciona, não. É porque funciona porque a gente faz. Né? Então, nós estamos falando aqui porque, com certeza, a criança ela vive de previsibilidade, né? Então, a gente fala de algo que a gente vive isso na sala de aula. Por que que os combinados eles são fundamentais desde o primeiro dia com criança? É por isso, porque a criança ela vai entender a hora, porque existem as regras. Então, esses combinados é exatamente para que essas regras existam. E quando ela já começa em casa, isso é muito bom. Então, isso ajuda. Então, essa criança, a adaptação dela é muito mais tranquila. Ela acontece de forma tranquila. Não é como alguns vídeos que a gente que é dessa área, a gente assiste, né, e a gente escuta elas dizer, pode deixar chorar, deixe chorar, que daqui uns dias, não é assim. O choro, ele deve ser acolhido. Então, a gente tem que passar essa segurança, precisamos passar segurança para essa criança. Então, voltando ao assunto dos bebês, que a gente estava comentando, então, o bebê, a gente falou que o maiorzinho, ele já entende, dá para dialogar. E o bebê, né, que ainda não fala, mas ele tem esse mecanismo também de apego, de proteção, que nós já colocamos aqui no início. Então, ele tem que se sentir seguro. Então, você já pode estar indo na escola. A gente está vivendo um momento onde tem escolas que, por questão dos protocolos, os pais não estão ficando. Então, por que não ir antes com essa criança? Né? Por que não combinar, levar antes um momento, certo? Com um outro momento, dependendo do tempo de cada criança. Porque a criança, ela precisa se sentir segura, certo? Ela precisa estar bem acolhida pela família, pelos professores. E uma coisa que é importante também é a gente estar passando para os professores, né? Como é a nossa criança em casa. Eu ouvi o relato de uma professora falando de uma criança que todo dia chorava e todos já tinham se adaptado e essa criança continuava chorando. E aí ela disse que teve curiosidade, a família não comentou nada e ela disse que só acalentava e pronto. E aí quando disse, eu vou perguntar por que ele está chorando, e ele disse que era o paninho. E aí quando ele falou o paninho, aí ela foi conversar com a família, né, o pai, a mãe, enfim. E aí a pessoa, né, a mãe, o pai, falou que realmente
Esse paninho era o xodó. Então, gente, o que custa esse paninho ir nos dias de adaptação, né? Não custa nada. Então, se tem aquele bonequinho que é um apego, é um momento de adaptação, explica, né? Mas se isso vai acalmar a sua criança, isso é fundamental. O importante é que a criança se sinta calma, tranquila nesse ambiente. Então, ela tá ali, você não está, mas ela vai ter coisas que vai fazer com que ela se sinta como se ela estivesse um pouco no ambiente que era de costume dela. E aos poucos ela vai se adaptando. Então, isso daí é muito importante. A gente, os professores, como hoje colocou aí, eles procurar fazer essa sondagem, né, com a família. Como que é a rotina dessa criança, o bebezinho que não fala, né? A horinha do sono, porque tem bebezinho que tira um sonozinho, né, nesse horário da manhã. Essa questão do banho, até do banho eu já vi relato, porque tem criança que, né, não tomam banho, certo horário. Então, tudo isso, principalmente para o bebezinho, que ele é muito mais sensorial. Então, tudo isso é importante a gente estar sabendo, a gente ter esse contato com a família para conhecer a rotina e também, como professor, passar um pouco como que os pais ajudam também, né? Porque tendo essa troca, isso vai fluir de forma melhor. Isso vai ser bom para a família, também vai trazer uma segurança, né? Porque a gente sabe que os pais, foi colocado aqui, quando os pais são inseguros, também transmitem para a criança. Então, se vocês estão colocando naquele local, foi vocês que foram procurar aquele local para a criança. Então, isso quer dizer que você confia naquelas pessoas, então você tem que passar isso para a sua criança. Que aquele local vai ser bom, que aquele local ela vai se adaptar. Então, é rede de apoio mesmo, é família e escola. Pode falar, Gi. Sobre a questão de preparação prévia, né? Falando para os pais agora. É importante envolver a criança, né? Se ela já é maiorzinha, pensando aí nos 3, 4 anos. Alguém me ouvir? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, Tô tinha dado uma ouvindo. pausada. Tô ouvindo. Então tá bom. De envolver as crianças também na compra do material escolar. Claro, fazendo esse combinado prévio, né? De falar para a criança qual é a lista que a escola, né, deu e o que os pais podem comprar. Né? Envolver, então, a criança nessa preparação. Né? Já ir falando para ela, né, que ela vai usar tal material na escola, isso e aquilo. Então, tudo isso é muito importante, né? Para ir preparando essa criança. E outra questão também fundamental, para facilitar ali também a identificação dos professores, né, das crianças, na verdade, pelos professores, é colocar o nomezinho da criança em todos os pertences, né? Se vai levar o objeto, que é o apegozinho do bebê, da criança maiorzinha, coloque o nome na mochila, na bolsa ou na lancheira, se vai levar o lanche, né? Então, fazer tudo isso também que vai ajudar muito, né? Nesse momento ali de adaptação, tá? Isso. Exatamente. Então, assim, tudo que puder fazer nesse momento de adaptação, tá buscando essa ajuda. Então, é fundamental para que essa criança, ela tenha uma adaptação mais tranquila. Eu tenho certeza que quando a gente procura fazer esse passo a passo, essa atenção à rotina, essa questão também que eu acho muito importante do tchau, né? É muito importante essa questão do tchau. Às vezes, essa primeira semana com crianças que tem, né, esse momentozinho mais difícil de adaptação, eu não acho que seja interessante o tchau, aos pouquinhos vai saindo, já vai conversar e transmitir segurança. Se possível, eu falo isso, né, porque a gente às vezes precisa que o pai faça isso. Pegue um pouquinho mais cedo, a criança não tem problema nenhum. Se na semana de adaptação você pegue seu filho mais cedo, porque se você está percebendo que você saiu e que essa criança ainda está insegura, então você pode estar chegando um pouquinho mais cedo. Não faça como alguns dizem, eu volto já e demora. Às vezes é a última a chegar e a criança vai percebendo que os outros vão saindo e ela vai ficando, né? Então isso não é interessante, isso não é bom. Então é interessante passar essa segurança realmente, né? Cumprir.
fazer e cumprir os combinados. Olha, você vai ficar na escolinha, vai ser legal, mas papai e a mamãe vai estar aqui para lhe pegar. E parabenizar, né? Porque é muito importante quando chegar e conversar, como foi a escolinha, já ir trazendo tudo isso para que a criança ela queira estar lá no outro dia, tá mostrando a ela essa importância e conversando na linguagem da criança, porque cada criança tem o seu processo de compreensão. Então, a gente vai de acordo com a fase da criança, certo? E sempre buscando essa ajuda, esse apoio. Então, para que essa adaptação ela aconteça de forma mais tranquila, é importante, é fundamental que a gente tenha, certo, esses cuidados, essa rotina, ela é crucial. Então, se a sua criança ainda não começou, porque tem algumas escolas que ainda vão iniciar, e você já escolheu o horário, já escolheu o local, então vamos procurar já em casa, começar um pouquinho essa rotina da horinha do sono, da hora do banho, da hora da comida. Essa questão do materialzinho é tão bom, né? Vamos aqui ajudar a organizar o materialzinho da criança. Essa questão também de estar ali colocando o nome, porque isso ajuda, isso facilita. Até mesmo para não perder, né, alguma coisinha da criança, tendo em vista que são muitas crianças juntas, certo? Então, isso é muito importante. E também não tem problema nenhum levar aquele objetozinho, que é um apego da criança de forma inicial, que gradualmente ela vai substituindo esse brinquedo por a rotina que vai ter na escola, porque lá no ambiente ela vai ter a rotina, então aos poucos ela vai se adaptando à rotina, porque lá os professores estão também com a rotina. Tá bom, gente? Então é muito importante. E também, algo muito importante que a gente precisa levar em consideração é não comparar, né, a criança que teve um processo mais rápido de adaptação e aquela que vai demorar um pouquinho mais. Isso vai depender de criança para criança, né? Umas vão demorar, outras vão ser mais rápidas. E a gente respeitar esse tempo da criança, né? Não precisa ficar preocupado, por que que a minha criança não para de chorar, por que isso, por que aquilo, né? Então, se está acontecendo dela ficar por muito tempo, está lá 15 dias e a criança ainda continua chorando, né? Tem que conversar com o professor que está lá observando de perto o que está acontecendo, conversar, procurar entender, né? Para ver o porquê que ela está demorando tanto e dar tempo para ela, né? Ter essa paciência, ter essa empatia, o que eu costumo dizer que é o gesto de amor e conexão. Você tem que ter esse amor, esse afeto, essa conexão com a criança, que você vai descobrindo o porquê que ela está demorando mais. Aí vai alinhando, né, as atividades ali, para que essa criança vá se sentindo segura, né, cada vez mais rápido ali, né? E também não colocar a criança de castigo, né? Que tem pessoas que punem, né, os filhos. Tá com frescura, todo mundo já adaptou, todo mundo já está acostumado na escolinha, fulano tá assim, aí bota de castigo, né? Faz ali toda aquela situação que vai complicar ainda mais esse processo, né? Então, ter mesmo esse gesto de amor e de conexão e muita paciência, e no tempo da criança ela vai acostumar, né? Ali com aquela rotina que é necessário também, né? Essa socialização na educação infantil, é um momento primordial de socialização, de convivência em grupo, né, e de desenvolvimento de inúmeras habilidades sociais e de vida, que começa a ser inserida ali na vida da criança que participa da educação infantil, né? Isso, cada criança tem seu tempo, tem seu ritmo, então a gente tem que aprender a respeitar. Isso é em tudo, né? Todos têm o seu tempo e têm seu ritmo. E é interessante que isso que a Gi colocou aí é a questão também de amenizar a ansiedade e a dor nesse momento de separação da criança, né, ali da família. Então, é exatamente usando essas ferramentas, né, porque é isso que a gente está trazendo aqui, o objetivo é esse. São ferramentas para que venha amenizar, porque isso causa uma ansiedade, né? Você tá ali o tempo inteiro com sua família e de repente mudou. Então, a gente faz com que essa mudança ela pareça ser gradual. Se a gente organiza, se a gente envolve essa criança
em todo esse contexto, então, essa mudança, ela se torna gradual, então ela se torna mais leve. Então, a gente consegue amenizar essa ansiedade e essa dor da separação, certo? Então, não sei se tem aí alguma pergunta, se foi colocada alguma pergunta para a gente ir. Até o momento não temos pergunta, mas fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu acho que eu vi só alguém falando de uma criancinha, né, que tem 1 ano e vai 1 ano, acho que eu vi alguém lá bem no início. Mas é isso mesmo. Então, se você está acompanhando a live desde o início, você seguindo essa rotina, com certeza, isso vai facilitar e muito a adaptação da sua criança. Com certeza. E aos professores também que estão aqui, porque nós temos professores aqui. Então, os professores também, eles busquem, né, as famílias, busquem estar acompanhando inicialmente como que é a rotina dessa criança, aquilo que é o apego dessa criança, para que a gente faça esse momento, essa primeira semana de adaptação, ela ser mais tranquila, porque, gente, não é fácil, né? Quando a gente está lá naquele dia e várias crianças chorando, então não é fácil. Então, para que isso diminua, é importante. Eu oriento de também sempre uma reunião antes do início das aulas, né? Algumas escolas, elas fazem depois, por questões, cada uma tem a sua, mas é muito importante, gente, diretores que estejam aqui presentes, gestores, que essa reunião, que esse momento com as famílias, elas sejam antes do início das aulas. Porque aí os pais vão contribuir significativamente nesse processo de adaptação. Vocês podem ter certeza disso. Exatamente. E para os professores, né, que às vezes a gente fica assim com aquela preocupação, ai, o que eu vou fazer? Eu tenho que preparar a sala, eu tenho que enfeitar isso e aquilo, né? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Para mim tá dando um retorno. Então, essa questão de preparar. A primeira coisa, quando a gente vai planejar para essa semana de adaptação, é o que eu procuro fazer. É como eu vou acolher da melhor maneira possível essa criança. De forma lúdica, né? Com um sorriso muito bem, né? Ali para a criança já chegar e se sentir acolhida. Né? E não se preocupar, se apegar tanto em fazer aquelas decorações lá, que às vezes não tem nada a ver com o que a criança vai aprender. É mais para o nosso ego, para a gente deixar a sala bonita para a gente. E não é o nosso foco. Nosso foco é a criança, é o desenvolvimento da criança. Então, a gente prepara ali uma decoração, mas que esteja de acordo com a criança, né? Com a necessidade dela. Se é uma decoração para os bebês, tem que ser algo sensorial. E quando a gente fala de educação infantil, é tudo à altura da criança, não é a altura do adulto, né? Porque a criança vai olhar assim, né? Não pode, tem que estar tudo à altura da criança. Ela vai estragar? Vai. Mas para essa semana de adaptação, eu penso que a gente não precisa se apegar a isso. A gente precisa se apegar a atividades com música, né? Com brinquedos, fazer ali se foi falado com a família previamente, se já agora a gente faz os grupos de WhatsApp, né, o grupo de pais, já pedir para essa família trazer fotos da família, alguma coisa que vai lembrar a criança, né, naquele momento ali da adaptação, vai lembrar da casa, que é aquilo que você acho que já comentou também, e colocar tudo ali à altura da criança. Esse é o tipo de decoração que a gente precisa se preocupar. Algo ali que vai ficar à altura dela e que ela vai se sentir segura nesse primeiro momento. Depois, quando passar esse período doloroso de separação da família, né? E de integração ao novo ambiente, a novas pessoas, aos coleguinhas, a gente vai arrumando essa decoração junto com as crianças, que é o que a BNCC coloca pra gente. A gente não tem que promover experiências junto com a criança, né? Então a gente vai preparando ali, se vai fazer um cartaz, né? Na pré-escola faz muito cartaz, né? Os crachazinhos, aquelas coisas todas, deixa para fazer junto com a criança, para ela colocar pelo menos o dedinho, para ela amassar lá, fazer do jeito dela. Ah, mas vai ficar feio. As crianças, elas produzem obras lindíssimas,
né? Eu acho muito mais lindo eu chegar num local onde eu vejo que tem presença da criança, participação nas coisas, aquela coisa muito bonita, cheia de EVA para aqui, para colar. Gente, eu tenho pavor disso, né? Tem gente que gosta, que faz bonitinho, é lindo, é perfeito, mas às vezes vai fazer alguma coisa lá que nem tá no contexto da criança, a criança nem conhece aquele personagem, tá lá, aqueles cartazes lindos, maravilhosos, lá em cima, né? Aquela coisa de cima para baixo, que eu também gosto de dizer que tudo com criança a gente tem que se comunicar, tanto verbalmente, tudo na sala de aula a gente tem que se comunicar de baixo para cima e não de cima para baixo. Exato. Né? Porque a criança precisa participar. Isso é o que a lei rege para nós educadores, para os educadores, né? Fazer esses momentos de experiência junto com as crianças, seja organizar a sala, né? Isso não é para agora. A adaptação você vai deixar ali algumas coisas, alguns cantinhos, toda escola tem já livros, se for para os bebês, faz alguma coisa sensorial, então como é que chama? Móveis, né? A altura da criança, alguma coisa ali, faz os móveis com os membros da família dela, se você conseguir esse material antecipadamente, já faz tudo ali, né? Isso para a semana de adaptação. E depois você vai arrumando a decoração, junto com uma criança, né? Eu acho que isso é fundamental para o nosso trabalho na educação infantil, o participar da criança, né? O colaborar da criança junto com a gente. Isso. Gi, e é interessante que isso é muito mais significativo. E está totalmente dentro da BNCC, desde do ato de acolher, né? Porque o ato de acolher, ele está diretamente ligado às competências socioemocionais que estão apresentadas na BNCC. Então, gente, já passou aquele tempo de você estar preocupada. Tem uma psicóloga que eu gostava muito de assistir ela, né? E ela dizia, a gente se preocupa com as coisas mais do que com as pessoas. Nós temos que se preocupar mais com as pessoas, né? Então, hoje a educação é isso, é construir juntos, gente. Então, é construir realmente com eles, né? Porque vai rasgar, vai sujar. Eles acham tão interessante aquilo. E o bom, sabe, de construir com eles é porque a gente vai fazendo de novo, né? Vai fazendo e vai mudando e vai renovando ali o espaço. O espaço, ele não vai ficar estático. Não é aquela coisa, não, o meu mural, ele tem que passar. Eu fiz, porque eu paguei. Então, nós vamos construir com eles. E isso é muito legal. Isso, para a criança, isso é totalmente significativo. Tá travando, né? Você tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo, tranquilo. Para mim, estabeleceu. Deixa eu ver aqui o pessoal. Tá dizendo que travou. Seição tá falando aqui que travou. E aí, gente, já voltou? Já voltou? Como é que tá? Tá travado ainda? Vamos verificar aqui. Mas você tá me ouvindo? Sim, estou. Uhum. Então, vamos ver. Estou pedindo para as pessoas colocarem. Bote aí um legalzinho se estão ouvindo, para que a gente dê uma travadinha, mas já voltou. Ok, Perita Thelma Bolsa, que é minha parceira nas perícias, viu, gente? Pode prosseguir então, né, Vera? Então, vamos lá. Então, a gente estava falando essa questão da criança, né? O quão é significativo para elas construir. Então, construir junto com a criança. Eles vão amar. E essa questão da altura, isso é fundamental, gente. Desde o falar, né, com eles, na altura deles, a todo o espaço ali, o ambiente, se algo que eles alcançam, que eles façam junto. Então, é isso que é significativo para a criança, é isso que a BNCC, ela nos orienta, e é dessa forma que a gente consegue, né, ver assim, quão nossas crianças são produtivas. Eu tive final do ano em uma instituição e lá, antes de encerrar, foi feita uma exposição de telas. Olha, gente, e são bebês, assim, bebês, crianças bem pequenas, porque é um espaço de creche. Um trabalho riquíssimo, um trabalho belíssimo em telas. Eu fiquei assim,
encantada. A palavra é essa, encantada. Porque, assim, nós não podemos diminuir o potencial das nossas crianças. Elas são capazes, cada uma no seu ritmo, no seu tempo, mas todas são capazes. E todas são criativas, do seu jeito, do seu modo, mas todas são criativas. Então, nós, quando acolhemos, nós acolhemos todos, né? Não tem, não, todos ali, cada um do seu jeito, tem o seu jeito de fazer. Para ele foi o que ele escolheu, foi o preferido. Então, cabe a nós o que? Respeitar. Né? E tem uma história, se você for perguntar, é interessante que eles contam, né? Eles contam, por que você escolheu esse desenho? Por que você fez isso? Então, eles contam. Então, é porque aquele ali foi o mais importante para ele. Então, como foi colocado aí, a gente não fazer comparações, certo? Porque cada um, ele tem o porquê dele, não é verdade, Gi? Não sei se você está me ouvindo bem. Exatamente. E ter essa paciência, né? Porque não tem outro jeito. Porque a criança ela vai reagir, né, de diversas formas comportamentais. Tem criança que não vai comer, tem criança que não vai ir fazer as necessidades, né? Tem criança que bloqueia mesmo. Então, se você percebe, se o professor comunicou, né, é importante tudo ser comunicado aos pais, tudo o que aconteceu. Olha, o seu filho não comeu, olha isso e aquilo. Inclusive, né, quando a gente percebe que a criança está ali com muita resistência, com muita dificuldade, a gente liga antes do horário. Se a adaptação são 2 horinhas, a gente liga antes. Porque uma criança ela não pode ficar mais que 2 horas sem se alimentar, sem, né, ir ao banheiro. Travou? Oi? A Feição colocou que está travando. Está chiando um pouquinho, né? Acho que é a conexão. Então, se percebe que a criança está ali sofrendo demais, a escola vai perceber, vai comunicar. Fazendo um barulho. Está no vídeo. Será que é do ventilador? Eu não estou com o ventilador ligado, não. Tá chiando ainda? Eu acho que é do ventilador. Eu vou ali, Beth, se você quiser ir continuando com ele, pode ser? Isso, pode sim. Tenta rapidinho, tá? Isso, pode ser sim, Gi, tudo bem. Então, aos pais, a todos que estão aqui, então, vamos procurar organizar essa rotina. Vamos já, quem estiver aí anotando, por onde começar. Se ainda não foi na escola, a escola ainda não começou, não custa nada a gente ir lá fazer uma visita. Tá dizendo aqui que era o ventilador. Viu? Então, gente, ela desligou o ventilador. Ela desligou, tá ok agora? Liguei, gente. Então, digam aí se... Não tem ar, tá? Não tem ar aqui, é ventilador, tá atrapalhando. Então, vamos seguir. Essa conexão tá muito sensível, então. Tá muito sensível a conexão. Então... Dê um ok se melhorou agora para ficar melhor, né? Melhorou, gente? Para mim tá chiando quando eu falo. Tá. Vou tirar o Alguém fone, pode então. dizer se melhorou? Deixa eu tirar aqui o meu. Deu uma melhorada, gente? Tá chiando. Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tô ouvindo. Tá bom falaram agora? que tá bom agora. Então vamos lá. Vamos seguir. Aí a gente, mais uns minutinhos, daí a gente já conclui, né, Beli? Pessoal, se tiver alguma pergunta, manda aí pra gente. Vamos dialogar, tá? Vocês podem ficar à vontade para perguntar pra gente. Você que é pai, você que é professor, tá? Se quiser alguma dica, alguma outra informação que a gente, porventura, ainda não contemplou aqui, tá? Isso. Já agradecemos a colaboração aí nesse sentido, porque realmente para mim aqui tá normal, certo, gente? Som, tudo. Então
ensinando com propósito, está falando que pode ser um microfone. Então, eu tirei o fone. Estou Certo. falando de ser um fone. Então, estão dizendo que maravilha aqui, maravilha. Então, vamos Então, embora. Vamos seguir. vamos que vamos. Então, a gente está falando ainda dessa questão da criança, dessa rotina, de respeitar o momento de cada criança, né? Porque a palavra é essa, é respeitar o momento de cada um, não fazer comparações, entendendo. Eu estava até falando quando você foi desligar o ventilador, anote, gente, a rotinazinha. As aulas ainda não começou, então qual vai ser meu primeiro passo? É primeiro ir na escola? É primeiro fazer o quê? Então, tá em tempo, né, de fazer essa organização da rotina para que quando esse momento chegar, ele chegue de forma mais leve. A escola também ter esse momento, os professores ter esse momento também de conversa com os pais. Vocês têm experiência na escola pública ou privada? Bom, eu tenho experiência nas duas, na pública e na privada, tá? É claro que cada uma tem suas regras. Eu já trabalhei em escolas privadas que, por exemplo, a adaptação só podia ser os 2 primeiros dias, já outras permitia semana. Normalmente, na escola pública, a adaptação também permite que a criança ela sai um pouco mais cedo nessa primeira semana de adaptação, que os pais, pelo menos antes da pandemia, né, os pais podiam ficar pelo menos um pouco inicialmente. E aí, Gi, você pode falar um pouquinho também dessa sua experiência, se pública ou particular? Isso. Na educação infantil, só na escola pública mesmo. Na minha experiência na particular, já é com o ensino fundamental. Então, já mais de 5 anos aproximadamente, né? E a maior parte que eu atuei na educação infantil foi com os bebês mesmo, berçário, né? Então, eu sei muito bem o que é essa questão do choro, essa questão do apegozinho, né? Eu sempre digo para os pais, pode trazer, ela gosta aqui a gente fala cheirinho, paninho, né? É cheirinho, é o apegozinho da criança pode trazer ao longo do processo, se começar a atrapalhar, a gente vai tirando aos pouquinhos, a gente faz essa dinâmica, os pais fazem em casa e a gente faz na escola, para não tirar de uma vez. Tudo que a gente faz de uma vez com a criança pequena causa um impacto, né? E esse impacto, ele gera aí muitas reações negativas na vida da criança, no desenvolvimento, né? Então, algo também muito importante para a gente, para os pais, né? Cuidar para não fazer muitas mudanças na vida da criança nesse período de adaptação. Por exemplo, tirar a chupeta nos bebezinhos, cortar, né, a amamentação, porque vai entrar na escolinha, tirar, né, essas muitas mudanças ao mesmo tempo causam muitos impactos na vida da criança. Então, ela vai para a escolinha, você não fez uma mudança antes, não faça agora. Espera ela se adaptar na escola, e dá para esperar cada demanda, cada contexto, o seu contexto, né? Estou dizendo assim, se dá para esperar, para tirar a chupeta depois, tira depois, né? Uma coisa de cada vez, a gente vai, como se fosse um degrauzinho mesmo, da escadinha. Primeiro, isso, para não causar esse estranhamento de muitas mudanças ao mesmo tempo. Exatamente, porque para a criança é um impacto, já é um impacto. Independente de tirar ou não, já é. Então, se você já faz isso de forma, pá, vou tirar, então é complicado. Então, é gradual, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, isso vai acontecendo de forma gradual. Não teve nenhuma pergunta aqui sobre o choro, né? Mas a gente sabe que tem criança que chora. Tem aquela que chora o primeiro dia, tem aquela que não chora o primeiro dia, mas depois começa a chorar. Então, tudo isso faz parte do processo. Isso não quer dizer que é porque a criança não gostou da escola, então não vou mais levar. Porque a criança não gostou, porque a escola... Porque... Não é isso, gente. É porque isso faz parte. A criança ela tem esse mecanismo mesmo, né? Que eu denominei de apego, né? Isso é natural. Isso é natural. Então, é processo, com acolhimento, com paciência, como foi colocado aqui, de forma gradual e conversando. Acolher, sempre a gente tem que procurar acolher, certo? Então, acolher. Exatamente.
e lembrar que a gente, todo mundo fica ali, né, naquela, querendo que passe esse momento, porque dá né, uma movimentação de ambos os lados, os pais em casa, a escola, né, que está preparada para isso. A gente quer que isso aconteça, que isso passe, para as nossas crianças estarem prontas para começar a se desenvolver. Quando tudo tiver calminho, aí a gente começa. Né? E a gente vai trabalhando ali as habilidades com as crianças. E para os professores agora, uma experiência minha, né? Que foi em 2019, início de 2019. As crianças chegavam, tinha criança que tinha medo de ficar na sala. E tinha criança que queria ficar lá fora. Uns queriam ficar dentro e outros queriam ficar fora. Falei, e agora? Meu Deus, é a questão do teste também, gente. O que vai dando certo, você vai vendo, vamos todo mundo para fora, que a gente tem aqui o parque sonoro, sabe? Tudo adaptado para as crianças, à altura delas. Então, a gente ia para o parque sonoro. Uns queriam ficar lá e os outros se agarravam na cortina, assim, de dentro da sala e não queriam sair de jeito nenhum. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Daí o que a gente fazia? A gente se dividia sempre em 2, 3, né? Que a gente fica nesse período de adaptação. Então, quem que queria ficar na sala, ficava lá uma profissional com aqueles que queriam ficar na sala. Aí ia inventar uma musiquinha lá, ia olhar o cronograma que a gente fez já para, né, essas atividades. Os que queriam ficar lá fora, a gente ficava. E aí a hora de entrar para dentro? Tinha criança que não queria entrar de jeito nenhum, pegava na porta assim, ó, e sabe, chorava como se tivesse algo assim machucando. Eu falei, meu Deus. Aí a gente abaixava e conversava, pegava no colo. Criança grande já. Ai, vai ficar pegando. A gente fala, vai ficar pegando. Naquele momento a gente, né, não tinha essa questão toda aí de pandemia, né? Então a gente pegava mesmo. Ia com calma. Isso leva tempo, né? Às vezes a gente planeja um monte de coisa, mas é importante a gente ter algumas atividades ali bem bacanas e lúdicas, mas pensando que a gente vai ter todas essas reações. E a gente precisa estar preparado para isso, né? E precisa ter profissional para se dividir. Aqueles que querem ficar lá fora, vai para fora, aí vai, alguém acompanha, vai fazer as atividades lá fora. Os que querem ficar dentro, a gente fica, porque a gente também precisa respeitar. Né? A gente não fala, todo mundo vai para fora, aí todo mundo vai para fora. E aquele que não quer ficar lá vai ficar naquele sofrimento. Vai ficar todo mundo aqui dentro, porque senão vai começar a correr. Não. É o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que prezar muito por isso. O equilíbrio do que vai funcionando e ficando bom para todos, principalmente para as crianças. Que o nosso foco é a criança. Né? Acho que eu não estou te ouvindo, Beli. Acho não estou te ouvindo. Ouvindo? Sim, voltou. Ouvindo? Voltou. Uhum. Então, a criança ela tem que se sentir confortável, porque aquele momento, aquele espaço é preparado exatamente para ela. Então, é um momento que ela tem que se sentir confortável, a gente tem que dar essa oportunidade da criança escolher. Por quê? Porque quando a gente faz isso, ela vai se sentir acolhida, ela vai sentir segurança. Tá E travando. Oi? Tá ouvindo? Tá cortando seu áudio, Beli. Tá me ouvindo agora? Agora sim, acho que conforme você se movimenta, dá uma falhadinha no som. Parada. A gente começa, né, e vai movimentando. Então, eu estava falando essa questão da criança, né? Ela tem que se sentir confortável no ambiente que ela está. Então, aí, essa questão de estar dentro, estar fora, isso a gente vai trabalhando no dia a dia. Tem um ano inteiro, gente. A gente não pode resumir um ano letivo em uma semana, né? Então, vamos pensar, vamos ter sensibilidade. E isso, quando a gente fala para todos. Os pais também, a primeira semana, vamos ter um pouquinho de calma, vamos ter paciência, que faz parte, certo? Do mesmo jeito, né, na salinha de aula faz parte, isso acontece. Então, aos pouquinhos, vai voltando, ela vai entender que o espaço dela é dentro da sala, que vai ter um momento, sim, de ficar lá fora, mas que o momento que ela chega é na sala. Então, aos pouquinhos, uns demoram mais, outros menos. E aí eu falei a questão, acho que do choro, não sei se travou na hora. Essa questão do choro,
a gente não pode deixar achando que o choro chorou e depois deixar que passa. Não é assim, o choro a gente acolhe, porque a criança ela chora porque ela não está segura, é um ambiente diferente para ela, e a gente vai ter que ter essa sensibilidade para acolher esse choro dessa criança, para que ela também, assim como a que quer ficar dentro e a que quer ficar fora, ela também se sinta confortável, ela se sinta ouvida, ela sinta-se acolhida, né? Sei lá, se não pode dar um abraço, mas que a gente utilize outras estratégias para que ela sinta que a gente está vendo, sim, que ela está chorando, mas que a gente vai fazer com que ela entenda que aquele lugar ali é bom para ela, que ela vai ter, né, os amiguinhos, que vai ter momentos divertidos, que vai ser importante para ela e para a família dela também. Não é verdade? Exatamente. E eu acredito que seja muito difícil para os pais, né? Principalmente os pais de bebês, né? Que você vai ali entregar o seu maior tesouro na mão de uma pessoa que você não conhece, né? Às vezes você não tem familiaridade com a escola, você não conhece. Né? Então, essa importância de você perguntar tudo, né? Para a direção, para a coordenação, todas as suas dúvidas. Não fique com dúvida. Não vai levar o seu filho para uma sala onde você não conversou direito com o professor, você não sabe quem que é, né? Você vai e tira todas as suas dúvidas e confie na escola, porque todos que estão lá são profissionais, eles estudaram para estar lá, eles são preparados, né, previamente, todo ano, faz a capacitação, faz toda uma preparação para receber da melhor maneira possível, né? As crianças, vocês pais, né? Então confie na escola. Tá? Confie, converse, estejam alinhados ao longo aí, né, do tempo. Isso não é só para agora, para adaptação, é para o ano todo. Se envolvam nas atividades que a escola oferece. Esteja próximo, esteja junto. Isso é bom para o desenvolvimento do teu filho, né? Exatamente. Porque o nosso foco da escola é o desenvolvimento da tua criança e o seu também. Né? Todo mundo quer que o filho cresça, que o filho aprenda. E a educação infantil é a formação dessa base que vai sustentar todas as outras fases escolares da vida da criança. E também as etapas, né, da vida mesmo, da criança enquanto pessoa. Que vai conviver, que vai crescer, que vai sair da infância, que vai para a adolescência, que vai seguir, vai se tornar adulta. Essa fase, né, educação infantil, essa fase da infância, ela é muito importante. Por isso nós, os adultos que estamos envolvidos, né, com essa fase, cabe a nós todo esse cuidado. Vamos comunicar, vamos cuidar das nossas emoções também. A gente precisa estar bem para educar bem, né, os professores, os pais também, para ensinar, porque vocês são educadores. Na casa de vocês, vocês são os educadores dos filhos de vocês. Vocês educam, vocês precisam estar bem para ensinar da melhor maneira possível, né? A escola vai ser um complemento da educação que você exerce na tua casa, junto com o seu filho, porque você tem os seus valores, né? Você tem no que você acredita, as suas crenças, que é aquilo que você acredita, que é aquilo que você quer para os teus filhos, né? Então, é uma parceria, essa união, né? Se você vê que não gostei dessa escola, não fica, então. Não fica. Se for possível, muda, então. Fique num lugar, deixe a sua criança num lugar onde você se sinta acolhida, onde você se sinta protegida, tanto você quanto o seu tesouro que você vai deixar lá, que é o seu filho, né? Mas eu não posso, eu vou ter que ficar aqui. Se você não conectou, não rolou a química, né? Não gostou da escola, não gostou dos professores, não fica. Porque a sua relação, a sua comunicação não vai fluir com os professores, não vai fluir com o coordenador, de repente, e isso vai impactar na vida da tua criança. Né? Então, Exato. Isso é muito importante, a gente alinhar isso. Né? Todos os profissionais estão preparados, mas de repente, não gostei da cara daquela professora. Isso e aquilo. Às vezes o problema nem é na professora, é em mim. Ou às vezes é na professora, a professora ainda não viu e tal. São coisas que existem. Não adianta a gente falar que não existem, que existem. Mas a questão é, o nosso foco é o desenvolvimento da criança. Os adultos que vão estar com essa criança precisam estar bem, precisam ser competentes. Eu estou vendo isso nessa escola, então aqui eu vou deixar minha criança. Né? Então eu acredito que é isso. Onde eu sinto seguro, onde eu sei que vai
que todos ali vão trabalhar realmente para colaborar com o desenvolvimento da minha criança, não vai só cuidar, porque creche não é só cuidar, né? É cuidar e educar para a vida, né? Que até um tempo atrás a gente tinha muito como aquela questão assistencial, porque tem que trabalhar. Tá, que os pais têm que trabalhar. Sim, os pais têm que trabalhar, mas é um ambiente educativo, educação básica, a primeira etapa da educação básica. Né? Então a gente cuida, a gente educa, a gente ensina, né? A gente dá amor, que a gente tem que gostar também de estar lá, isso para os profissionais. Porque às vezes tem pessoas que falam, eu tenho que ter a parte do profissional, né? Eu não preciso amar as crianças. Gente, se eu não amar o que eu faço, se eu não amar as pessoas, como que eu vou exercer um trabalho de qualidade, um trabalho prazeroso, um trabalho que vai contribuir com a vida do outro? Eu tenho que gostar, eu tenho que saber as habilidades da profissão, mas eu também tenho que gostar de criança, senão não vai dar certo, eu vou estar prejudicando o desenvolvimento dessa criança. Né? Então, tudo isso vale para os profissionais, vale para os pais, né? Ter esse cuidado de estar no ambiente onde você confia. Para mim, todas as escolas são confiáveis, mas você que tem que confiar também. Né? E estar alinhado, comunicando sempre que necessário, estar sempre ali vendo o que está acontecendo, o que está... Né? Se envolver com o desenvolvimento da tua criança, porque isso é importante para o crescimento da criança, desde o berçário. Né? Exatamente. Então é isso. E é interessante, Gi, que vale lembrar que a criança vai para a escola que o pai escolhe, né? É a família que escolhe. Então, isso é importante, isso é fundamental. Procure conhecer um pouco a proposta da escola que seu filho vai estar. Tá? Então, isso é importante. Porque, como foi colocado aqui várias vezes, os professores, a equipe, ela se qualifica para receber. E, às vezes, a criança, ela sente também, nessa questão da adaptação mesmo, ela sente, os pais transmitem tamanha insegurança que isso reflete para a criança. A criança, ela sente. Então, é importante que essa criança, ela sinta segurança, que você tenha certeza, eu vou deixar meu filho porque aqui eu sinto segurança. Independente que aconteça um choro, mas você sabe que ali aquilo vai passar, que vai superar e que vai ficar tudo bem. Não é verdade? Eu acho que nossa hora já extrapolou, porque... Eu também acho. Você quer encerrar a sua parte, aí eu falo. Ensinando com propósito, botou que está ok, as duas, eu acho que foi quando estava o probleminha. Acredito que sim. Então, acho que é isso, né? Resumindo de tudo que nós falamos aqui, essa rotina é criar uma rotina e que essa rotina ela aconteça de forma gradual. Essa parceria família-escola. Então, eu acredito que isso é fundamental que fique compreendido aqui. Com todos que estão presentes. Salve a live, salvar a live. Ok, sim, pode deixar. Então, a gente vai, né, fechando nossa conversa. Então, a gente falou, assim, um pouco para os professores, um pouco para os pais, e espero que vocês tenham conseguido, né, ir pegando aí qual que era a dica para os pais, qual que era para os professores e a escola. Alinhar a comunicação, se possível previamente, né? Entrar em contato com essas famílias, fazer reunião de pais, os professores, fazer um planejamento equilibrado, focar na criança, nessa questão de promover, né, o seguro nesse primeiro momento, nessa primeira interação, com atividades lúdicas. Não queira já que a criança senta em rodinha para ouvir historinha, que não vai rolar. Né? Então você vai fazendo um planejamento aí, prepare lembrancinha para a criança, para começar essa aproximação, né? Esteja atenta à comunicação com os pais, verifique se a criança, né, precisar ficar menos tempo, liga para vir buscar antes, já comunica aos pais, né? Que pode ser que dependendo da reação da criança nessa primeira semana, vai precisar comunicar para vir buscar antes, para os pais, ir preparando as crianças em casa, né? Não fazer muitas mudanças nessa semana de adaptação da criança, organizar os materiais junto com as crianças, né? Trazer o objeto, o brinquedo de apego, né? Já combina ali com a família que vai mandar esses materiais. Se for possível, se a escola pedir, né? Mande fotografias da família para as professoras organizarem a sala, o ambiente para receber as crianças, com um pouquinho de casa,
sabe? Para a criança sentir um pouquinho de casa na sala de aula. O que mais que a gente conversou? Sobre a questão da rotina. Se a escola não te ofereceu, você, enquanto pai, peça. Se você quiser, se você achar que é viável para você, porque para a criança é. Tá? Para a criança é muito importante. Você, né, Beli? Você peça para o professor, para a diretora, para a coordenação, fala, olha, eu queria a organização de vocês da rotina que vai ser dessa semana, para eu ir aplicando em casa, desenvolvendo em casa esses 3 dias que antecedem, né, o início da aula, e também a questão do equilíbrio emocional. Só o pessoal aí, amei a live maravilhosa, Que gente. bom! Eu entro aqui num gás e vou falando, né, e esqueço de olhar o pessoal. Ensinando, gente, gratidão. Muito bom, gratidão, isso. Se tiver alguma perguntinha, pode fazer. Pode, isso. Vai colocando aí, enquanto a gente vai fechando, vocês podem ir colocando, tá? Então, essa questão de manter o equilíbrio, tanto os professores, né, muito bem alinhados, os pais também, não se preocupem, né, confiem na escola, confiem nos profissionais que vão ali estar cuidando, educando, ajudando você a cuidar do seu filho nesse momento, na escola, né? Então, mantenha esse equilíbrio, mantenha a comunicação, tá, com a escola, sempre que tiver dúvida, procure e esteja atento à sua criança, ao seu filho, o que ele está precisando nesse momento, porque as reações vão vir. Então, seja paciente, olha com o seu amor, faça o seu gesto, né, de carinho, de conexão com o seu filho, porque ele vai precisar nesse momento. E vai passar, tá? Não se preocupe. Segurança, né? Segurança, porque é importante também. Isso, né? Vai passar, tá? Esse período ali. Aí depois você vai ver que o seu filho vai fazer assim, ó. Tchau, mamãe. Ou vai chorar para não ir embora. Isso acontece. Depois que fica acostumados e tal, eles não querem ir embora, gente. Né? Então é só esse momento que é mais assim, desafiador, mas depois tudo se equilibra, tudo fica harmonioso e as nossas crianças ficam prontas para se desenvolver. Gente, então a gente vai encerrar por aqui, tá? Obrigada, Beli, pela sua participação aqui com a gente, tá? Tenho certeza que foi muito bom, né? Muito boas as suas dicas, tá? E o pessoal que acompanhou a gente aqui, muito obrigada. Desculpe aí, né, que deu uma travada em alguns momentos, mas a gente vai ajustando aí o sinal de internet para a gente conseguir sempre melhorar. Tá? Muito obrigada. Se precisarem da gente para alguma coisa, né, nos comuniquem. A Beli faz o trabalho, né, Beli, de capacitação para professores, orientações. Então, se você precisar de alguma orientação específica, socioemocional, pedagógica, fale com a Beli, tá? Você professor, você coordenador, diretor de escola. Ela está lá no Rio Grande do Norte, mas ela faz aí mentoria online, né, Beli? Então, tenho certeza que ela está super à disposição. Tá? Se precisarem de mim também, eu trabalho, igual eu falei no começo da live, com o método SER da Parent Coach Brasil. Eu oriento os pais, tá? Aí nas suas demandas com os filhos. Então, se precisarem de mim, também me chame, tá? Manda direct, tem o link na bio do WhatsApp, fale comigo, não fique sem, precisando de ajuda, não fique sem conversar com ninguém, sem buscar, porque tem muitas pessoas que podem te ajudar. E eu e a Beli estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Então, forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo momento, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus. Abraço. Tchau, Beli. Obrigada, tchau, querida. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite a todos. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau.